um sacrilégio. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui abordando um tema pertinente, importante, ligado ao Enem, ligado às ciências humanas. O nosso tema de hoje é a questão da alienação parental na sociedade brasileira. Tá? O professor Jeffrey, dentro daquela metodologia que nós conhecemos, abordou primeiro que uma palavra-chave. No caso aqui, ele destacou a questão da alienação, o conceito de alienação. Para complementar a metodologia, como você mesmo sabe, existe também o padrão cultural. Padrão cultural, comportamental da sociedade de hoje. Então, ao abordar a questão do padrão cultural, eu posso mencionar aqui uma realidade que ainda é muito comum de pais, de algumas pessoas que usam os filhos como um instrumento, como uma forma de vingança, como o professor Jeffrey havia dito. Isso ainda é muito comum, quer dizer, uma sociedade patriarcal, conservadora como a nossa, essa ideia de pessoas usando os próprios filhos para poder atingir o seu ex-marido, a sua ex-esposa. Então isso é uma coisa bastante grave, complicada, mas que felizmente, dentro de uma atualidade, dentro do momento que nós estamos vivendo, já existe uma espécie de consciência, principalmente por parte da própria justiça, nessa questão. É entender que agora as pessoas, elas estão sendo mais fiscalizadas, estão sendo mais orientadas. E não é porque a mãe, preferencialmente você tem a mãe como a pessoa que vai ficar com a guarda do filho, não é porque ela é a mãe que ela literalmente tem o direito de usar, de fazer a cabeça de um adolescente, de uma criança contra o seu ex-marido. Então tem muito essa situação. Então, dentro do modelo que a gente pode chamar assim de moderno, uma coisa que chama atenção hoje em dia é cada vez mais a justiça, se atualizando a esse padrão, a esse modelo, a essa ideia que querendo ou não, é uma arbitrariedade. Tá? Então, a justiça, felizmente, ela está se adequando a um momento novo, a uma realidade, e não simplesmente achar que a guarda de uma criança, de um adolescente, deve ser daquela pessoa e aquela pessoa pode fazer o que quiser. Não funciona assim. Tá? Então, um padrão cultural, eu poderia destacar esse tópico. Bom, quanto às teses dos autores das ciências humanas que a gente pode abordar, um dos primeiros que eu posso mencionar aqui, dentro desse contexto, dessa ideia, é o Pierre Bourdieu. Mais uma vez, lá vem o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que ele destaca o conceito de violência simbólica, e entender, na verdade, que esse processo, essa alienação parental, querendo ou não, ela acaba sendo algo violento, arbitrário, que é desenvolvido por algum pai, por alguma mãe, de induzir, de manipular, em muitos casos, um adolescente, uma criança. Então, podemos dizer que o conceito de violência está nesse sentido de jogar uma pessoa contra a outra, A ideia de impedir um pai ou uma mãe de ver o seu filho, coisas desse tipo. Então, nós estamos, dentro dessa ideia, o conceito de violência, ele é um aspecto central. Mas violência simbólica, por quê? Porque o Pierre Bourdieu menciona que é aquela violência naturalizada. E durante muito tempo, alguns pais, algumas mães usavam realmente os filhos como uma forma de atingir o seu antigo parceiro. Então a gente pode considerar que era visto até como uma coisa normal, quer dizer, olha, ele vai me pagar agora por ter feito isso comigo, ele vai me pagar agora com o filho ou com a minha filha. Então é nesse sentido. Então a violência simbólica, ela se estabelece dessa maneira por algo naturalizado, algo que as pessoas quase não percebem, digamos assim. Daí o termo violência simbólica. O Pierre Bourdieu seria um dos primeiros autores nesse caso. Um outro autor que eu poderia mencionar também é o Michel Foucault. O Michel Foucault,
ele destaca muito a ideia da microfísica do poder, né? Aquela ideia do poder que está ligado muito também a uma violência, mas dentro de uma relação de uma relação menor. Porque entenda assim, quando a gente fala de poder, a gente tem aquela ideia de que poder está relacionado a uma instância macro, a uma ideia do Estado, do governo, quer dizer, isso é poder, né? E a gente deve considerar que o poder está no âmbito da política, ele está no âmbito do Estado, mas não somente nesses estágios. O poder ele está em qualquer relação, pelo menos é isso que o Michel Foucault fala. Ele menciona que existe a microfísica do poder, o poder ele é diluído, ele é na verdade horizontalizado e a relação de poder que pode levar à violência existe na relação de um pai com um filho. Existe uma relação da mãe com o filho, né? E a ideia de usar uma vingança para tentar atingir um parceiro, né? E você usa a criança para esse propósito, isso se enquadra dentro de uma relação de poder. Então, poder não é simplesmente uma coisa ligada a uma ideia macro, Estado, política, não. O poder ele existe em qualquer relação. E na relação entre pais e filhos, existe ali essa ideia de poder que pode levar a um grau de violência. Então, nesse caso, o Michel Foucault ele se enquadraria perfeitamente nessa ideia através do conceito da micropenalidade. Quer dizer, a microfísica do poder se enquadraria perfeitamente dentro dessa ideia, desse aspecto. E, por fim, eu acho que talvez um aspecto para reforçar essa ideia do direito da criança especificamente, você poderia citar brevemente o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não precisa entrar em detalhes, tá? Você não precisa entrar em detalhes, até porque você não vai comentar, por exemplo, artigos de uma maneira específica. Eu tenho que abordar um artigo específico. Não, até porque a pessoa que corrige a tua redação, ele não é um expert no assunto, ele não é um especialista no assunto, mas é conveniente que você, por exemplo, aborde, pode citar simplesmente na sua redação o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, porque ele possibilita a ideia de você enfatizar a questão do direito, o direito institucional da criança e do adolescente, de que existe um conjunto de leis que serve justamente para o jovem, para a criança, para o adolescente, até no sentido de defender o jovem, a criança, o adolescente, contra essas arbitrariedades, como essa questão da alienação parental, tá ok? Então esses são aspectos centrais, tá? E, por fim, né, propostas de intervenção. Proposta de intervenção, nesse caso, eu posso dizer que a solução, que eu acho que já existem algumas soluções nesse aspecto, mas é importante sempre considerar que já existe até casos como esse, dessa guarda compartilhada. Eu acho que uma das grandes soluções que hoje é uma realidade, a guarda compartilhada é uma das grandes decisões desenvolvidas pela justiça nos últimos tempos, no sentido de evitar esse atrito, essa alienação. Então já é uma realidade, né, que deve ser enfatizada cada vez mais. Eu acho que a proposta de enfatizar mais funciona como uma forma até mesmo de conscientização. Então, a guarda compartilhada, ela se enquadra perfeitamente nesse aspecto. Uma outra situação, na verdade, é sempre a ideia das campanhas desenvolvidas nas redes sociais, na mídia, informando sobre o que é essa alienação parental, como é que funciona, o que é isso. São conceitos, na verdade, novos, apesar que a prática é antiga, tá? E uma outra proposta de intervenção, que a gente talvez possa considerar também importante nesse aspecto, é que o Estado, né, ele fiscalize de uma maneira mais incisiva justamente a condição da criança. Aquela velha situação. A criança ou adolescente está na guarda do pai e da mãe, mas o Estado ele tem um dever de verificar, de auxiliar como é que está essa condição, como é que funciona essa condição, como é que está essa criança. E aí o processo de alienação, ou até mesmo de violência, assim, se contribui. Então eu diria que talvez o Estado, através de alguns institutos específicos que trabalham com a criança, poderiam estar sempre avaliando, verificando, monitorando, certo? Sempre que houver um
conflito, sempre que houver, na verdade, um comportamento um tanto estranho da criança em uma situação, em algumas situações. Então, eu diria que essas propostas de intervenções aí, elas seriam interessantes para ser destacadas como uma solução, ou para enfatizar o que já existe, digamos assim, em termos de solução, tá bom? Gente, essas foram as nossas dicas, espero que vocês tenham gostado da ideia do nosso tema aqui, também aprendido aí alguns tópicos importantes para a sua redação e para o conhecimento das ciências humanas, tá bom? Tá, gente? Um abraço, até mais. Tchau!